Fala pessoal do DR, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato Amaral. Eu estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre protagonismo, sobre performance. E antes da gente começar, eu queria deixar aqui meu imenso agradecimento à Vanessa, que fez toda a organização necessária para que eu estivesse aqui com vocês hoje. E a Cris, minha ex-aluna, Cristiane, que indicou essa palestra para a Vanessa, que pôde trazer aí para vocês esse conteúdo. Bem, primeiramente, eu queria me apresentar, né? Como eu disse, eu sou professor, sou da área de gestão de pessoas, já estou no mercado há uns 9, 10 anos e atuo diretamente com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento humano. Trabalho com treinamentos, tenho uma empresa de treinamento aqui na minha cidade, sou de Lorena, mas dou aula em Taubaté, na Faculdade Deoniana, em algumas disciplinas da área tanto de gestão de pessoas quanto de comunicação, liderança. Atualmente, meu foco de trabalho tem sido mentoria de líderes, confesso. Tenho tido muita felicidade em trabalhar casos complexos como esses, em que a gente vê aí, com certeza vocês veem na realidade de vocês também, o quão importante é as pessoas aprenderem a liderar e o quanto isso pode impactar na vida das outras pessoas. Mas também é muito importante, independente de você ocupar cargo de gestão ou não, a gente aprender a ser mais performático no ambiente de trabalho. Eu sou coach, sou mentor, né, e sou especializado em gestão de pessoas. E hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho desses assuntos todos e fazer um pouco vocês refletirem sobre como tem sido a rotina de vocês. Optei por fazer assim uma videoaula gravada para poder condensar o conteúdo, não precisar tirar vocês dos postos de trabalho, vocês poderem assistir isso no horário que vocês quiserem, pausar, voltar, assistir de novo. E já deixo aqui também, vou deixar aqui em algum lugar aqui na tela, não sei aonde, o meu contato para que vocês que queiram fazer um contato posterior, bater um papo, ficarem à vontade, a gente trocar figurinha e encontrar uma forma de atingir a sua melhor performance no ambiente de trabalho. Então o título da nossa palestra hoje é Profissional de Alta Performance. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer no meu dia a dia que é a seguinte: você não é apenas aquilo que você faz no trabalho, mas o seu trabalho deve representar tudo aquilo que você é. E o que isso significa? Significa que nós somos pessoas inteiras, né? Nós somos, não há possibilidade dessa divisão que colocaram na nossa cabeça, né, de dividir entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Você é um ser humano que carrega crenças, carrega valores, carrega frustrações, limitações, virtudes, seja em casa, seja no ambiente de trabalho. Então, uma coisa muito importante é a gente entender que nossa vida não pode ser só o trabalho. Mas quando a gente trabalha, que é uma das coisas que a gente faz na vida, o ato de trabalhar, ele representa tudo aquilo que você é por dentro. Ele representa o seu caráter, ele representa a sua ética, ele representa a forma como você enxerga que deve tratar as outras pessoas. Porque senão fica muito fácil, né? Senão a gente fala assim, eu sou uma pessoa maravilhosa. E aí você está pensando em como você trata seu filho, sua filha, você está pensando em como você trata seu marido, sua esposa, sua namorada, seu namorado. Mas você não está pensando em como você trata seu colega de trabalho, em como você trata seu cliente, fornecedor. Será que você é uma pessoa maravilhosa em todos os lugares? Será que você talvez não seja uma pessoa repleta de erros e acertos em todos os lugares? Então é importante a gente refletir sobre isso. O meu trabalho deve representar aquilo que eu acredito. Se eu acredito que as pessoas devem ser cordiais e eu não estou sendo cordial no meu trabalho, eu estou corrompendo a minha essência. Se eu acredito que dedicação é algo importante na vida e eu não estou me dedicando no meu trabalho, então eu estou corrompendo as minhas crenças, né? A corrupção está em nós e na forma como a gente trata a nossa integridade, né? É o oposto de corrupção, integridade. Ser íntegro é ser alguém coerente com aqueles valores éticos que você escolheu seguir na vida, né? Ser corrupto é ser alguém que quebra essa cadeia e quebra essa unidade que nós devemos ter no ambiente profissional. Isso vale muito para quando se trata das atividades cotidianas, e é basicamente sobre isso que eu quero falar hoje. E o que nos atrapalha geralmente, né? O que nos atrapalha geralmente são os problemas, são as demandas do dia a dia profissional e, para muitos, né, o ambiente de trabalho é o ambiente durante a semana que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né?
discordado pelo menos. E como refletir se o que a gente está fazendo está de fato resolvendo os problemas, mas acima de tudo, quais problemas acontecem no nosso dia a dia que, via de regra, eles vêm e acabam atrapalhando a nossa performance. Então, hoje eu vou trazer para vocês 3 soluções, 3 reflexões importantes sobre isso. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de contar história. A Cris aí, que foi minha aluna, sabe muito bem disso. Então, para iniciar essa nossa reflexão, eu queria começar com uma história que eu sempre conto nos meus treinamentos. Que é a seguinte: imagina um lugar lindo, maravilhoso, natureza, com montes, com campos, com rios, né? Em que moravam 3 monges nesse lugar belo, maravilhoso, e eles cuidavam desse lugar. 3 monges, aquele estereótipo de monge mesmo, né? E eles moravam lá e 2 eram discípulos, né? 2 eram alunos e um era o mestre, já estava bem mais velho, né? E o mestre estava muito cansado, né? O pessoal aí que está para aposentar aí sabe como é essa sensação, né? Poxa, já entreguei o meu melhor, já fiz tudo aquilo que eu poderia fazer e agora é minha vez de descansar, de dar tempo para outras pessoas poderem também fazer o seu trabalho. Mas, para isso acontecer, eu preciso também passar o meu aprendizado, né? Eu preciso encontrar a pessoa certa para ocupar aquilo que eu fazia, né? E o mestre estava com essa sensação e ele decidiu que era hora de parar, que ele precisava apenas agora viver do campo e não mais cuidar do campo como ele cuidava. E ele escolheu os 2 alunos dele para uma competição. E ele chamou os 2 ao pé de uma montanha, uma grande montanha, e disse assim: olha, gente, eu preciso escolher um novo mestre aqui para o nosso território, né? E a forma como eu vou escolhê-los é através de uma corrida, né? Vai ser muito simples. Amanhã de manhã vocês vão vir aqui nesse mesmo lugar e a gente vai fazer essa prova. Qual é a prova? Vocês vão ter que subir e descer essa montanha. Só isso. Aquele que conseguir chegar lá no topo e voltar, primeiro vai ser o grande campeão e vai se tornar um novo mestre aqui do nosso lugar. Beleza? Beleza. Eles já tinham feito isso inúmeras vezes. Os monges eram treinados à resistência física, né, a percorrer longas distâncias. Mas aí, antes deles irem embora, ele disse: não, mas espera aí, tem mais um desafio. Antes de vocês virem para casa, levem aqui esse punhado de feijões crus, punhadinho de feijão carioca, e levem para casa, porque amanhã vocês vão ter que colocar esses feijões dentro dos seus sapatos, calçar os sapatos para poder fazer a prova. Eles ficaram surpresos com o tamanho do desafio, levaram os feijões para casa e passaram a noite refletindo. Passaram toda a noite meditando. Quando chegou na manhã seguinte, era bem cedinho, eles estavam lá. O mestre posicionou cada um de um lado da montanha para que eles não pudessem se encontrar na subida, somente na descida. E disse: podem colocar os feijões dentro dos sapatos, podem calçar os sapatos e valendo. E eles começaram. Subiram. O discípulo número 1, na metade do caminho da subida, sentou numa pedra, tirou os sapatos, os pés ensanguentados, cheios de bolha, todo encaroçado, né, por causa do feijão. E ele reclamou, sentou numa pedra e disse: oh Deus, mas por que o mestre deu uma tarefa tão desafiadora assim? Eu entendo que resistência física é algo importante, que a gente deve estar preparado, o nosso corpo deve estar preparado para os desafios, mas eu não consigo enxergar em que esse desafio dado pelo nosso mestre pode me fazer um melhor mestre, né? Para mim isso foi perverso, foi cruel, acho injusto, né? E tenho pena até do meu colega, porque, coitado, o outro discípulo é tão sensível, tão cheio de dificuldades para fazer as coisas físicas, né? Nossa, ele deve estar sofrendo muito. Enquanto ele reclamava e julgava, o outro discípulo, já descendo a montanha, passou por ele. Opa, tudo bom? Nos vemos lá embaixo. Falou assim e foi embora. Desceu feliz e contente, saltitando. O discípulo número 1 ficou encabulado com aquilo, muito bravo, desceu meio que cambaleando, gritando: mestre, mestre,
Ele trapaceou, com certeza ele trapaceou. Como pode ter subido, descido a montanha com feijões dentro dos sapatos, machucando os pés dele, passar por mim com essa cara de deboche, ainda dar tchauzinho, falar que a gente se vê lá embaixo? Com certeza ele não está com os feijões dentro do sapato, ele trapaceou com certeza. Ou então o Senhor ajudou ele. Julgamento, 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 vitimismo, julgamento. E então o discípulo número 2, que tinha ganho a prova, assumiu à frente do mestre e disse: não, mestre, deixa que eu falo com ele. Meu caro, é o seguinte, assim como você, ontem à noite eu levei esses feijões para casa muito preocupado com o que certamente poderia acontecer comigo, machucar os meus pés. Passei a noite inteira meditando sobre por que alguém me daria um desafio desse para provar que eu sou um grande mestre. E refleti, 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 refleti. E hoje pela manhã eu tomei uma decisão. Eu cozinhei os meus feijões. Por que eu sempre conto essa história? O que são os feijões no nosso dia a dia? São os nossos problemas, são as nossas tarefas, os nossos desafios. Muitas vezes o gestor ou a gestora, nosso chefe, o cliente, não traz um feijão, não traz um pacotinho de feijões, ele traz um caminhão de feijões. Será que a gente está sendo sábio? Será que a gente está sendo inteligente ao ponto de amolecer aquele problema, de tentar dar uma outra cara, uma outra consistência para aquilo? Ou a gente tem tratado a ferro e fogo aquilo que se apresenta a nós? E isso tem dificultado a caminhada. E existem alguns feijões que eu quero trazer para vocês hoje, que talvez vocês vão identificar no dia a dia de vocês, e são feijões que são passíveis de serem cozinhados. E quando a gente cozinha os feijões, a gente aprende. A gente tem uma jornada mais amena, a gente conclui as coisas com mais facilidade, né? Então vamos lá, ao longo das minhas mentorias, palestras, treinamentos, consultorias, coachings que eu fiz na vida, eu pude observar que existem 3 grandes pacotinhos de feijão que habitam aí o ambiente corporativo. E eu vou contar para vocês quais são eles e ver se você se identifica, ver se faz sentido aí para você no seu dia a dia. O primeiro feijão é o feijão das urgências. Urgências são sempre um problema. Tiram a gente do sério, tiram a gente da ordem do dia, né? Mas ela acontece com frequência, as urgências. E quando acontece uma urgência, existem pessoas que sabem lidar com essa urgência e existem pessoas que não sabem lidar com essa urgência. Que tratam aquilo como algo horrível, hediondo e antiprofissional, urgências não podem acontecer, dificultam e tentam caminhar com a urgência dura dentro dos sapatos. Fazem a contragosto, reclamam, assim como o discípulo lá que sentou na pedra e meu Deus, por que temos urgências? Nossa, como nossa empresa é ruim, tem tantas urgências, nossa, como nosso time é ruim, ou como meu gestor é ruim, a gestora é ruim. Reclamam. Ao invés de terem sabedoria, lógico, tudo isso pode ser consertado, mas não na hora de resolver a urgência. A hora de resolver a urgência é a hora de resolver a urgência. É isso que faz de você uma pessoa mais performática. O que é um profissional de alta performance? É um profissional que entrega muito resultado? Não necessariamente. Você pode ser uma pessoa que trabalha muito, mas só trabalha porque tem medo. Tem medo de perder o emprego, tem medo de levar uma bronca, tem medo de ser julgado. Você trabalhar muito, entregar muito resultado, não significa que você é alguém de alta performance. O que faz você alguém de alta performance é o quanto você faz isso com propósito. O quanto você trabalha com propósito. O quanto você busca o resultado, porque todo mundo trabalha está buscando um resultado, mas o quanto você busca o resultado sem se deixar influenciar muito pelos feijões. Então, quanto mais sabedoria você tem para desviar das coisas que podem te tirar o foco, mais performático você é. Com certeza você conhece alguém que pode estar caindo no mundo, a pessoa está focada. Pode estar todo mundo brigando, pode estar o clima ruim, pode estar em crise. A pessoa está focada, preocupada em entregar alguma coisa.
Não porque ela tem medo, não porque ela, sei lá, não quer desagradar alguém, mas sim porque ela sabe da importância de fazer o próprio trabalho, que é o que é ter propósito. Então as urgências são um fator. Outro fator muito crítico, inclusive no ambiente de trabalho, é a vaidade. Eu sempre falo em sala de aula que eu adoro uma sala de aula que treta. Eu gosto de equipes que brigam, que são aguerridas, que as pessoas têm discordância, que elas divergem entre si. Mas eu não gosto de equipes que são vaidosas, que depois de brigarem, que depois de discutirem, não sabem seguir adiante. O ambiente de discussão é saudável. O ambiente de vaidade é tóxico. Porque a discussão gera ideia e a vaidade inibe novas ideias. Porque fica ali todo mundo em um conflito eterno, político, guerra fria. Ai, fulano não gosta de mim, aquele dia lá ele brigou, falou que contrário da minha opinião. Poxa, que bom! Tem uma frase muito famosa de administração que fala assim: se em uma mesa de reunião com 10 pessoas, 10 concordam, 9 são desnecessárias. A gente precisa da oposição, a gente precisa da divergência. A divergência cria. Essa ideia de destruir aquilo que é oposto a nós, aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente acha que foi ruim, que é ruim, essa é uma ideia muito improdutiva. Mais que improdutiva, ela é contraproducente. Ela impede que qualquer movimento de produção aconteça. Então permitam-se discordar, permitam-se o calor da energia, claro, com respeito, claro, com as palavras que não vão ferir as outras pessoas, mas se permitam entrar em choque. Mas evitem a vaidade. E a gente já vai falar sobre esse problema da vaidade daqui a pouco. E o terceiro é que em todo ambiente profissional a gente tem uma busca. E essa busca muitas vezes é um problema. A gente tem a busca pela nossa credibilidade. Uma pessoa sem credibilidade não avança no ambiente profissional. E essa busca, ela pode prejudicar muito a gente ou pode ajudar a gente. Depende de como você está buscando essa credibilidade. Depende de quais ferramentas você está usando para construir a sua credibilidade. Busque construir sua credibilidade. É da maneira correta. Uma pessoa que tem credibilidade é uma pessoa digna de confiança. É uma pessoa digna de receber novos desafios, novas tarefas, em alguns casos novas promoções. É uma pessoa cujos caminhos são mais abertos a ela, porque as pessoas olham para ela como alguém que assume a responsabilidade. Mas como que eu faço para chegar lá? Então pode ser que você tenha uma dessas 3 dores aí na sua vida. Pode ser que você seja alguém que esteja reclamando de falta de tempo. Ah, é porque eu não tenho tempo, porque aqui tudo é urgente, não dá para resolver nada. Pode ser que você seja uma pessoa que reclame dos relacionamentos internos. Ah, aqui o clima é ruim, todo mundo briga e não faz as pazes e eu também não vou com a cara de ninguém. A idade. Ou pode ser que você seja uma pessoa que reclame internamente para você mesmo dizendo: ninguém confia em mim aqui, ninguém me dá novas atividades, só fico com o mesmo trabalho, não consigo criar vínculo, as pessoas não gostam de mim, ou as pessoas gostam até do meu trabalho, mas não confiam em mim, parece que eu não tenho tanta autoestima. Ou você tem os 3 problemas, né? O que é muito comum, inclusive. Todos nós temos, em certa medida. Mas a gente tem que parar para pensar sobre como resolvê-los também. É bastante importante. Então vamos começar a falar sobre o primeiro, né? Tem um livro muito famoso chamado A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. O Christian Barbosa é um cara novo ainda, ele ainda produz muito aí conteúdo digital. Se você procurar por ele no YouTube, você vai achar com certeza. E na Tríade do Tempo, ele fala que, assim, claro, urgências acontecem, né? Existem as coisas que são urgentes, existem as coisas que são fundamentais ali do dia a dia, e existem as coisas que não são tão importantes, nem urgentes, são coisas levianas que a gente faz ali, que são aleatórias, né? Que ele chama de circunstanciais. Mas as urgências existem. É inevitável que quando você trabalha, você não tem que lidar com as urgências dos outros. Às vezes aconteceu um pepino no setor do lado que precisa muito do seu apoio. E aí você vai ter que ir lá e ajudar, né? Mas será que todas as urgências advêm das outras pessoas? Ou algumas delas vêm da nossa própria falta de dar atenção às coisas, né? E aí, para isso, existem algumas crenças limitantes que a gente tenta ensinar vocês, né?
a mapear, verificar se você tem essa crença ou não, para tentar mudar um pouquinho a sua mentalidade, né? O seu mindset. E quais são essas crenças? A primeira crença que foi largamente propagada para nós é a crença da multifuncionalidade. Ah, porque fulano é multitarefa. Ah, porque as mulheres são multitarefa, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Ninguém faz muitas coisas ao mesmo tempo. Nem as mulheres, nem o fulano, nem o Superman, ninguém. O cérebro humano faz uma coisa de cada vez. Essa crença nos atrapalha muito, mas demais, achar que a gente é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. As mulheres gerenciam muitas coisas ao mesmo tempo, homens também conseguem. É claro, as mulheres por força social, inclusive não só genética, porque historicamente, felizmente está mudando, né? Mas historicamente as mulheres foram colocadas numa posição em que elas tinham que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, dos filhos, da comida que tinha que ser preparada, da arrumação doméstica, e o homem era aquele que caçava, que ia atrás de um objetivo, de um resultado. Felizmente está mudando, as mulheres já conquistaram o seu lugar no mercado de trabalho, ainda tem muito para conquistar, e cada dia mais estão sendo responsáveis pela caça também da sua própria felicidade, da felicidade da sua família. Mas, independente disso, né, não é saudável esse pensamento. A gente conseguir gerenciar para a gente conseguir gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que dominar todas essas coisas, né? Não tem como eu fazer um arroz e cuidar do meu filho de 2 anos enquanto eu não sei quanto tempo o arroz tem que ficar no fogo exatamente, eu não estou olhando o relógio. Então, na verdade, eu não estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu fiz uma, que foi colocar o arroz lá, e saí. E ficou em stand-by o arroz lá, e eu fui fazer uma outra coisa. Quer um exemplo de que você não consegue? Quem dirige vai entender. Quando você está dirigindo e você está olhando, está com o rádio ligado alto, e aí acontece um acidente lá na frente, você está com os vidros fechados. Você quer prestar atenção no que aconteceu lá na frente. Por que a gente abaixa o som? Porque que é instintivo. Opa, aconteceu um acidente ali. Abaixa o som para ver o que tem a ver. O que tem a ver enxergar com ouvir? Porque é o seu cérebro dizendo, transfira a atenção. Transfira. Uma coisa estava em plano de fundo. Ou você estava dirigindo no automático ou você estava escutando no automático. É normal. O ser humano é assim, o nosso cérebro funciona assim. E acreditar que é diferente disso pode ser um problema, porque vou dar um exemplo muito claro do ambiente profissional. Você está lá redigindo um e-mail, chega seu funcionário, seu colega, seu subordinado, que seja, seu líder, para falar alguma coisa para você e você fala assim, pode falar que eu estou ouvindo. E continua digitando e-mail. Está ouvindo mesmo? O que geralmente acontece nesses casos? Quando a pessoa termina de falar, a outra pessoa fala assim, nossa, fala de novo que eu não entendi. Ou ela fala assim, tá. E você vai embora e 2 horas depois ela chega para te cobrar aquilo que você já tinha avisado ela. Que ela não prestou atenção em nada. E ela não prestou atenção porque ela não queria prestar atenção. Pelo contrário, ela não prestou atenção porque ela achava que era capaz de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E não é. Então, para evitar urgências, trabalhe com um pouquinho mais de foco nas atividades. Claro, saiba gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. Fazer uma atividade ali, deixar ela rodando por um tempo, ir lá fazer outra. Mas evite tentar fazer 2 coisas exatamente ao mesmo tempo, porque isso não é sua capacidade, você não tem essa capacidade. Esquece, você não tem. Isso vai te atrapalhar performaticamente no ambiente de trabalho. Uma coisa muito importante para a gente poder aprender a fazer isso direito é fragmentar as tarefas. Fragmentar as tarefas é uma coisa que ajuda muito na gestão do tempo, é positivo. Então, você tem um tarefão grandão, e aí parece que nunca acaba, que nunca chega. Fragmenta, pica ela. Pica essa atividade, vai ajudar muito na sua gestão do tempo. Porque a gente tem um defeito muito grande dentro desse mesmo contexto, que é confiar demais na nossa memória. Eu sempre digo que se você não registrou, você não deu importância. Por que quando a gente chega no ambiente de trabalho, a gente é novo em alguma função, a gente anota tudo, né? A gente tem uma agenda ou um bloco de notas no celular e a gente vai anotando tudo, os caminhos que tem que fazer ali para chegar a algum resultado no sistema do computador, as fórmulas que tem que usar no Excel, ou o que quer que seja, a senha da internet. A gente anota, porque a gente sabe que não é importante. Por que a gente não anota as outras coisas?
os nossos objetivos, sei lá, as nossas metas profissionais, ou até mesmo a característica pessoal daqueles que eu preciso liderar para poder acessar eles de melhor forma. A gente acha que a nossa memória tem capacidade de registrar essas coisas. Na verdade, ela pode até ter, mas o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele vai dispensar toda a informação que você não julgou importante. E pode ser que numa dessas aí esteja uma informação relevante, de fato, e como você não tirou ela daqui e pôs ela em algum lugar para ela ficar armazenada, você vai ter que lidar com as consequências disso. E aí o que isso gera? Urgências, com certeza. A pessoa fala assim, olha, amanhã podemos fazer uma reunião amanhã? Você fala, claro, que horas? Às 3. Tá bom. A pessoa fala, tá bom. Aí você não marca, em lugar nenhum. Mau hábito, péssimo hábito, muda isso. Não marca em lugar nenhum. Aí você vai lá, 2h45, 2h55, a pessoa te manda uma mensagem. E aí, vamos lá, vamos para nossa reunião? Ai meu Deus, nossa, tem uma reunião, deixa eu sair, sai correndo desesperado. E aí, essa urgência não era evitável não? Vai falar que isso daí é culpa do ambiente de trabalho, vai falar que isso aí é culpa da pessoa que te roubou do seu posto, ou é sua culpa que não tomou nota, sua culpa que não registrou. Existem muitos mau hábitos que a gente faz do ponto de vista de gestão do tempo, tá? Vou falar um outro aqui, agora de improviso, só para vocês verem se vocês fazem isso. Dois, na verdade, muito mau hábitos que a gente faz de produtividade. Um deles, programar vários despertadores para acordar. Esse hábito não faz o menor sentido. Eu tenho que acordar às 7, mas eu programo 6h30, 6h35, 6h45, 6h55, 7. Eu ponho às 4 despertadores para que eu consiga, porque é muito difícil acordar. Olha a crença. É muito difícil acordar. Meu corpo, você é exclusivo, né? Seu corpo não foi feito para acordar de manhã. Imagina, biologicamente, sua vida inteira, seus antepassados todos acordavam com o raiar do sol, mas você não, eu não consigo. Bem, tudo bem. Aí você faz esse mau hábito de programar várias vezes. O que você está ensinando para o seu cérebro? Vocês sabem que quando a gente está em pré-sono, assim, dormindo, nosso cérebro é meio que hipnotizável, né? Vamos usar esse termo assim. É possível que em transe, em momento de sono, por isso os sonhos têm um valor muito forte para nós, porque os sonhos eles vão revisando memórias ali, vão fortalecendo ideias e aquilo fica na nossa cabeça. E quando você está lá meio que sonhando com o olho aberto, com o olho fechado, e você cria esse hábito de depois. Você está ensinando para o seu cérebro o resto do dia e depois você faz, depois você levanta, depois você age e depois você vai reclamar de procrastinação. Eu não dou para essas coisas, que eu sou muito procrastinador, eu não só fico adiando os meus sonhos, adiando os meus projetos, mas tá aí, olha o hábito, olha como você está programando a sua mentalidade, o seu cérebro desde de manhã e você ainda quer reclamar que você tem maus hábitos depois de acordado, sendo que já dormindo, você insiste em fazer isso. E tem um outro muito pior, que é antes de levantar da cama, antes de ir ao banheiro, antes de escovar os seus dentes, fazer suas necessidades fisiológicas, você entrar no Facebook, você entrar no Instagram, vai ficar vendo a vida dos outros, vai ficar julgando. Logo de manhã, já entra para ver o que aconteceu de novo na vida das pessoas. Você está ensinando o seu cérebro o quê? O outro é mais importante que eu, mas não é mais importante só, é mais importante que as minhas questões mais fundamentais. O outro, o mundo externo, é mais importante que a minha vida básica, que é ir ao banheiro de manhã, que é lavar o rosto, que é tomar um banho, que é tirar aquele suor que ficou da noite. Como pode você ensinar você mesmo uma coisa que pode te prejudicar tanto ao longo do dia, ao ponto de depois você não conseguir dizer não para as pessoas, porque você acha que a opinião do outro é mais importante, de você não conseguir ser feliz no seu relacionamento, porque fica preocupado com o que os outros vão pensar, de você não conseguir tomar decisões importantes por medo de desagradar a opinião alheia. Poxa vida,
caça, não é bem na raiz, né? Raízes psicológicas existem, vai atrás de um psicólogo, pode te ajudar também. Mas estou dizendo assim, nos nossos hábitos diários, dá para resolver algumas coisinhas que a gente está se autoadestrando ali, né? Incorretamente, e que não é tão legal, né? Então essas são outras 2 dicas aí que podem melhorar a sua produtividade também. E ainda sobre procrastinação, tem um conceito que eu gosto muito de usar, que é assim, não é porque você está com a agenda cheia que você fala assim, nossa, hoje eu fiz muita coisa, ó, não me sobra tempo para nada. Isso não significa que você não é um procrastinador. Existe uma coisa que a gente chama de procrastinação útil. O que é procrastinação útil? É quando você tem uma coisa importante para fazer, sei lá, tem que fazer esse relatório. Ou quem faz faculdade, já tem que entregar aquele trabalho da faculdade. Aí aparece uma outra coisa, que não é tão importante assim, não precisa ser feita agora. E aí você dá muito valor para aquilo. Nossa, mas isso aqui é importante sim, eu tenho que fazer. E você faz aquela outra coisa para fugir da responsabilidade de fazer aquilo que de fato você devia fazer. Existem vários exemplos para isso. Vou dar um exemplo mais doméstico. Às vezes você precisa lá ler um livro. Você colocou para você, eu preciso ler. Ler é importante para mim. Todos os dias eu vou ler, em tal horário. Aí quando chega em tal horário e você tem que tomar a decisão de ler, que é algo que você colocou que é importante para você, que vai melhorar a sua inteligência, a sua carreira, você olha para a pia e fala, ai, mas tem louça na pia, eu vou lavar a louça. Por que você vai lavar a louça? Por que você vai sair para ir para o supermercado exatamente na hora que você definiu que tinha algo importante para você fazer? Porque você quer fazer algo que é zona de conforto para você, talvez lavar a louça seja a sua zona de conforto. E ela é útil, lavar a louça é importante também. Mas será que é mais importante do que aquilo que você planejou? E aí você vai fazer algo que está na sua zona de conforto para evitar o desgaste da criação de um novo hábito. Todo mundo faz isso. Mas a gente precisa começar a se observar e ver por que não devemos fazer. Porque isso ensina pra gente que a gente planejar não leva a lugar nenhum, mas deveria levar. Então essas são algumas dicas que eu posso dar para você com relação às crenças lá de urgência, né? A um dos nossos feijões. Como ajudar a resolver os problemas da urgência? Tenta cuidar dessas crenças que eu falei para você. Vamos ver se não melhora pelo menos um pouquinho. Nosso objetivo não é fazer você uma máquina produtiva, nem deveríamos. Mas sim talvez melhorar algumas das coisas que te incomodam sobre os seus próprios maus hábitos. Né? E sobre as crenças de vaidade, o que eu posso falar para você? Por que a gente é vaidoso? Né? Por que a gente, no ambiente de trabalho em especial, por que a gente deixa a nossa opinião passar à frente dos fatos que precisam ser construídos ali, né? A gente se permite ter ranço do outro que discorda de nós, a gente se permite cultivar as relações, as não relações, né? A gente se permite, às vezes aconteceu um problema já faz meses e você ainda tá ali, não porque aquela vez, não porque aquela vez, a gente tá ali, ó mastigando, parece uma vaca, ruminando, vomita e come de novo, rumina. Pra quê? Pra que a gente faz isso? E tem uma autora muito boa mesmo, escreveu um livro muito legal chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que é a Brené Brown. Ela tem um vídeo muito famoso no YouTube, no TED. Depois o pessoal aí da comunicação pode passar o link para vocês, que chama O Poder da Vulnerabilidade. E as pessoas que buscam ser invulneráveis geralmente são pessoas muito vaidosas. E quando eu digo vaidoso, não estou falando de aparência física, não, nada disso. Eu estou falando de pessoas que tentam se preservar ao máximo, tentam fugir daquilo que é normal da vida. Um bom comparativo com a vaidade física também, né? Tem lá uma espinha na sua testa e você fica desesperado porque ninguém pode ver aquela espinha. Uma coisa é você, de forma natural, saudável, falar assim, eu tenho aqui uma maquiagem que eu vou passar aqui, beleza? Eu me sinto melhor. Ok. Mas e se você não tiver a maquiagem? Será que você fica bem? Será que continua feliz?
Ou será que você fica desesperado porque você não consegue lidar com a verdade? A verdade é que você tem uma espinha na testa. E aí, qual o problema? A verdade é que as pessoas têm uma opinião diferente de você. Qual o problema? Por que você tenta ser invulnerável? Por que você não permite que a verdade chegue até você? Porque a gente fica buscando formas de enganar a nossa mente com relação às coisas que vão acontecer e que são naturais de todos os ambientes que a gente faz parte. Porque quando a gente está triste, a gente compra desesperadamente para poder se sentir um pouco mais feliz e fingir que não está triste. Isso é uma tentativa de invulnerabilidade. Por que quando a gente tem um péssimo dia no ambiente de trabalho, a gente se entope de remédio ou bebe até cair? Vícios são um indício de tentativa de invulnerabilidade. Por que para evitar que as pessoas possam julgar a gente se esforça para ser perfeccionista, achando que vai um dia chegar ao perfeito e não vai? Sendo que é tudo bem, todo mundo erra e é normal todo mundo errar. E é bom todo mundo errar, na verdade, porque o erro faz com que as pessoas cresçam. Mas por que a gente faz isso? Para evitar a realidade. A realidade é, você não é bom o tempo inteiro. E por que quando a gente maltrata alguém, quando a gente age de uma maneira mais rude, e a gente fica sabendo que a pessoa pegou mal com a gente, que a pessoa ficou triste, a gente fala assim, ela não entendeu o que eu quis falar, essa pessoa é cheia de problema na cabeça, não entende nada. Ao invés de dizer assim, nossa, ela ficou triste, deixa eu ir lá pedir desculpa. Fugir da realidade. A realidade é, em uma conversa entre nós dois, alguém saiu ferido. Certo ou errado, ainda tem a realidade de alguém estar ferido. Eu não posso colocar um outro fato, que é a pessoa ter seus problemas, para camuflar o impacto que eu gerei, para fingir que nada aconteceu por causa da minha presença naquele ambiente. Aconteceu. Então, a vaidade é um problema diretamente ligado à dificuldade das pessoas serem vulneráveis, ou seja, das pessoas permitirem que a verdade natural do dia a dia habite também a vida dela. Então, uma boa forma de você melhorar um pouquinho o ambiente de vaidades que está à sua volta é vocês começarem a tratar com mais naturalidade os fatos que acontecem. Os erros, os defeitos das pessoas. Não é aceitar tudo e a todos, não é isso. É só entender que é normal e que fingir que essas coisas não existem não é uma boa forma de construir um ambiente mais saudável. E isso nos faz chegar à conclusão do nosso segundo ponto, né? A vaidade é algo que pode ser corrigido. Pode ser corrigida com uma melhora na sua capacidade de aceitar a realidade. Uma melhora na sua capacidade de aceitar a realidade sobre você e sobre o outro. Né? Acho que esse é um bom caminho a se seguir. Terceiro ponto qual era? Credibilidade. Como fazer para a gente ter mais credibilidade no ambiente? E a credibilidade é algo que é reconhecida. Credibilidade é reconhecida sobre a gente. E alguém reconhece. Se alguém reconhece, a gente pode dizer que a credibilidade está diretamente atrelada aos relacionamentos. Se a gente consegue cuidar da base relacional que a gente tem, a gente também consegue cuidar da percepção que as pessoas têm sobre nós e, consequentemente, as pessoas vão começar a reconhecer certos pontos e nos corrigir sobre outros pontos também. Credibilidade e confiança andam lado a lado. Credibilidade é o resultado que a confiança que as pessoas têm sobre você gera, né? Então, o fato das pessoas confiarem em você gera uma imagem de credibilidade perante aquelas pessoas. Isso é muito bom no ambiente profissional, falamos disso lá atrás, né? E como construir, então, talvez, né? Vou tentar aqui dar dicas, porque eu falo
É lógico, tudo que eu falo é baseado em teoria, é baseado em coisas que já foram estudadas, mas assim, não deixa de ser só um lado da moeda também, né? Você tem que refletir aí se tudo isso que eu estou falando é aplicável no seu dia a dia, se faz sentido na sua realidade e até mesmo nas suas crenças. Tudo bem, se não fizer, não precisa aplicar, né? Mas vamos lá, o que eu acho, né, sobre isso? Acho que credibilidade está diretamente atrelada então a 2 pilares básicos. Para você confiar em alguém, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Stephen Covey. E também fala um pouco sobre isso lá no Monge Executivo do James Hunter, né? Para a gente confiar em alguém, é preciso que a gente desenvolva ali dois pilares. É como se confiança fosse algo que acontece dentro dessa casa, né? Que tem que ter 2 grandes pilares. E quais são esses pilares? Um pilar é o nosso caráter. E o que significa caráter, né? Será que caráter, todo mundo enxerga caráter em todo mundo da mesma forma? Será que o caráter que a gente enxerga nas pessoas hoje é o mesmo caráter que os nossos avós enxergavam? Pega o exemplo aí de tatuagem. Quem está assistindo aí tem tatuagem, né? Para aí para pensar. Ou que colega seu do ambiente de trabalho tem tatuagem. Tatuagem é uma coisa geracional, né? Essa geração usa muito mais tatuagem que a geração dos nossos avós, das nossas avós. Mas antigamente se dizia que quem usa tatuagem é bandido, cadeieiro, vagabundo, marginal, maconheiro. Antigamente, usar tatuagem feria uma percepção de caráter. Você tem coragem de falar isso hoje? Sabendo que seu colega de trabalho, trabalhador, batalhador, pai de família, mãe de família, aguerrido, aguerrida, tem uma tatuagem. Tem coragem de falar que tatuagem é coisa de cadeieiro, vagabundo, marginal, traficante? Eu tenho 4. Sou recrutador. Antigamente era impensável. Você ia para uma entrevista de emprego já com a ideia, se eu tenho tatuagem eu rodo. Hoje os recrutadores têm o braço fechado, as costas fechadas de tatuagem. Os gerentes de RH das empresas hoje têm tatuagem, se até se brincar até na cara. O mundo muda, a percepção de valores muda e, consequentemente, a nossa visão sobre o caráter alheio também muda. Então, o que fazer para ser uma pessoa que pode não necessariamente transmitir, mas viver melhor o caráter? Então, antes disso, uma coisa muito importante, tendo em visão isso, é importante você entender que nem todo mundo tem as mesmas identidades de valor que você. E que, possivelmente, muitas pessoas podem não enxergar caráter em você. E tudo bem, segue sua vida. Segue sua vida tentando não ferir o caráter alheio. Mas dá para fazer um esforço, né? Dá para fazer um esforço para viver em comunidade de uma maneira em que eu me adapte cada vez mais e que eu torne o meu caráter cada dia mais atual. Como ter credibilidade se eu não respeito essa ideia de que caráter está atrelado a valores e que valores mudam, a percepção, as crenças das pessoas mudam conforme o tempo. Quanto mais eu seguro essa mudança na minha cabeça, mais velho eu fico. Quanto mais velho eu fico, mais eu julgo. Mas eu começo a falar assim, aquele fulano ali, não usa tatuagem. Aquele ali, cabelo azul, nada a ver. Isso aí não é profissional. Quem disse? Quem é você para estabelecer uma linha de caráter no tempo? Não era nada profissional ter um negro dentro do ambiente de trabalho. Poucos anos atrás. Era crime às vezes. Hoje, acho que mudou, né? Tem um negro falando com vocês em videoaula, muitos negros trabalhando aí, usando os mesmos banheiros. O que é caráter? Quem é você, legislador da moral, para estabelecer um novo nível de caráter? Quer aumentar sua credibilidade com as pessoas? Preveja as mudanças. Entenda o mundo. Veja que o mundo muda e que se você não mudar, provavelmente seu caráter vai ficar velho. E aí você vai se tornar um moralista. E não mais alguém ético, como você achava que era.
Começa a prestar atenção nessas coisas e isso provavelmente pode aumentar a sua credibilidade perante os grupos. E outra coisa que pode aumentar a sua credibilidade perante os grupos? Sua competência. A melhora da sua competência é algo que pode despertar nas pessoas mais confiança. E como a gente melhora as nossas competências? Antigamente a gente acreditava que ser competente era ser eficiente, é saber fazer bem alguma coisa. E não é só isso. Ser competente é saber fazer bem alguma coisa desde que ela sirva para algo ou para alguém. Então, se você é muito bom naquilo que faz, mas as pessoas não esperam mais que você faça aquilo, e sim esperam que você faça de outra forma, cuidado, sua credibilidade está abalada. Ah, mas eu sempre fiz as minhas contas aqui nessa calculadora. Sempre. Essa calculadora que digita e sai o papel. Pelo amor de Deus, as pessoas ainda querem isso? Ou elas querem que você aprenda a usar o Excel? Que é uma calculadora gigante e 1000 vezes mais complexa. Ah, mas eu sou bom fazendo na calculadora. Você é bom, mas você não é útil. Se você é bom e não é útil, você não é competente. Começa a revisar se aquilo que você faz de fato agrega alguma coisa às novas realidades, ao mesmo conceito do caráter. Aquilo que você é, as crenças que você tem, os valores que você prega, ainda agregam às novas realidades? E a competência, as coisas que você faz bem feito, o bom trabalho que você achava que executava e que realmente foi um bom trabalho por um tempo, ainda agrega nas novas demandas? Se não, sinto dizer, você vai ser taxado de incompetente e velho. E quando eu digo velho, não é uma ofensa às pessoas idosas, pelo contrário, existem pessoas idosas modernas, existem pessoas idosas sábias, mas gente velha é gente velha. Gente velha é acabada, é decrépita, está caindo aos pedaços, não faz parte desse mundo mais. E você pode ser tanto velho na sua competência, quanto velho no seu caráter. Seja velho não, adapte-se, bota um pouquinho de juventude na sua vida. E o que é pôr juventude na sua vida? É ter empatia para perceber o que está acontecendo na minha frente, para eu poder transferir isso para a minha forma de agir. Claro, sem mudar o meu interior completamente, minha essência, mas tentar um pouco me flexibilizar e entender que o mundo não é só meu, o mundo é de todos. E que o mundo do trabalho não é só meu. Esse setor aqui não é só meu, não é porque eu estou aqui há 20, 30 anos que eu sou dono do trabalho, não. Pode ser que eu estar aqui há 20, 30 anos seja um grande problema e que me faça ter que mudar muito mais do que alguém que está entrando agora. Então essa é uma boa forma também de melhorar o nosso terceiro problema, que é como construir melhores relações através dessa compreensão do que é novo, para que eu crie mais credibilidade e as pessoas me olhem como alguém que sempre vai estar ali para compreender as coisas que vão aparecer como problema e gerar novas soluções. E para finalizar, já que a gente já está aqui há algum tempo, né, eu gosto sempre de perguntar isso, né? Então, olha, mediante tudo isso que a gente conversou agora, pare e pensa. Você é um profissional de alta performance? Às vezes sim, às vezes não. Tem vezes que a gente é muito alta performance. Tem vezes que a gente está lá na base, dependente de tudo, reclamando de tudo, sentado na pedra igual um monge, só resmungando. Tem outras vezes que a gente está tão empolgado com as coisas que a gente encontra a solução, desviando o olho do problema. E aí eu pergunto sempre para os meus clientes, o que te conecta com o trabalho? Se a vida é um grande show, um grande espetáculo, o que é que te conecta com o trabalho? É o ingresso que você vai receber? É importante receber o ingresso, mas é só isso? Você, recebi, tá pronto, tá tudo certo. Se atrasar um dia no trabalho, de jeito nenhum, nossa, eu sou um péssimo profissional. Pagar. Tudo bem, não deve atrasar mesmo, eu sou de RH, não deve atrasar nunca, mas sei lá, às vezes dá um problema no seu banco, você não consegue sacar. No outro dia você já está um péssimo profissional. É isso que te conecta ao trabalho? O ingresso? O que te conecta ao trabalho é a sua atuação? É a sua forma performática de agir? Também é legal isso, né? Mas será que é só isso? Será que ser bom em fazer uma dança é o suficiente, como eu disse lá em competência? Ou você tem que se preocupar com outra coisa? A audiência. Aquele que precisa de mim. Quando eu me preocupo com aquele que precisa de mim e eu mudo a minha forma de agir para entregar o que há de melhor, aí sim eu estou começando a ir para o caminho da performance. E não é assim, eu me preocupo muito com a opinião alheia, não é isso. Eu quero agregar, eu quero ser útil, eu quero ajudar, eu tenho um propósito com a minha dança.
do trabalho, é fazer alguém ser feliz, é fazer alguém ter um melhor atendimento aqui nessa instituição, é o meu cliente sair daqui com o problema resolvido. Meu trabalho é esse. Meu trabalho não é carimbar o papel. Se eu carimbo papéis, meu trabalho não é carimbar o papel. Meu trabalho é o que está dentro daquele papel. É fazer o cliente sair com aquele papel solucionado ou negado, mas devidamente orientado. Né? Tudo isso muda a forma como você performa. O seu trabalho não é o seu cargo. O seu trabalho é o que você faz pelos outros dentro do ambiente de trabalho. Você não é apenas aquilo que você faz no trabalho. Você não é um carimbador, você não é um atendente, você não é um auxiliar administrativo, você não é um agente técnico, mas o seu trabalho representa tudo aquilo que você é. Você é alguém que enxerga a demanda, que resolve problemas, alguém preocupado, zeloso. Qual o caráter que você quer colocar dentro do seu ambiente de trabalho? Acho que isso é muito importante. Gente, eu espero que tenha sido bastante agradável a nossa conversa. Eu tenho esse perfil, puxo a orelha, mas é por quê? Porque esse tipo de palestra é para vocês pensarem, para despertar algo em vocês. Mais uma vez, se precisar de mim, manda uma mensagem aí no meu celular para a gente poder bater um papo no WhatsApp, para a gente poder repensar juntos, se gostou, se não gostou. Me dá um feedback lá para a gente saber, tá bom? Mais uma vez, agradeço imensamente o convite, né, para fazer parte aqui desse momento aqui com o DR. E espero que vocês tenham um final de ano aí, né? Que a gente já está chegando para lá da segunda metade do ano. Que embora esse ano tenha sido muito desafiador para todos nós, espero que você tenha excelentes resultados, que saiba lidar com os feijões que a vida está apresentando para a gente, com um pouco mais de sabedoria, um pouco menos de resistência. Tá bom? Um abraço para todos e todas e a gente se vê numa próxima ocasião. Tchau, tchau!